Vamos ler até o versículo 20. Gálatas 3, do 1 ao 20. Do 1 ao 22, que a gente fecha uma perícope. Gálatas 3, do 1 ao 22. Eu vou ler os ímpares, gostaria que a amada igreja lesse os pares. Nós ainda estamos entendendo a carta, qual o motivo da escrita, porque foi escrita, para que depois nós possamos entrar na exposição de cada versículo, do 1 até o capítulo 6. Gálatas 3, do 1 ao 22. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares. A palavra de Deus nos diz assim: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Cristo foi exposto como crucificado? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhes acrescenta coisa alguma. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Logo, para que a lei, ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente de lei. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome de Cristo. A carta a gente está vendo aqui que é um combate, tá? É um grande combate ao legalismo seletivo e ao legalismo total.
que havia se infiltrado no meio daquela igreja. O que é isso, pastor? Todas as possíveis contribuições do homem para a salvação. O que o homem pode dar para a salvação? A possível contribuição. E Paulo combate isso. Se a gente quiser contribuir com a salvação, nós vamos tirar a autossuficiência da graça de Deus. Então nós não podemos incluir nada. E essa carta é escrita justamente por isso. É um combate ao legalismo seletivo e ao legalismo geral, em termos gerais. O legalismo ele tem se infiltrado dentro da igreja brasileira hoje. Já tinha naquela época e hoje também. E o que é que o legalismo faz? Ele afeta diretamente a saúde espiritual da igreja. Por quê, pastor? Porque geralmente quando você é um legalista, um religioso, você quer incluir algo. E são pesos que você não vai conseguir levar. Quando você inclui algo na salvação, você vai incluir pesos que não são seus, que você não vai conseguir levar. Isso é legalismo, tá? E ainda hoje é uma ameaça, que condiciona o quê? O homem a incluir algo, atos, obras, comportamento, inclusão. Nós sabemos de que inclusão é. Há algumas igrejas inclusivas hoje. Não é incluir aqui os atípicos, não. É incluir o que Deus condena, meios, métodos ou costumes e até objetos para a salvação. Quando você faz qualquer coisa desse tipo, você tira a centralidade de Cristo na salvação. E quando você tira a centralidade de Cristo na salvação, qualquer igreja, ela se torna uma seita. Isso se chama legalismo, tirar a centralidade de Cristo na salvação. E há vários tipos de legalismo. O legalismo é um sistema de regras, regulamentos, para tentar alcançar a salvação. Você vai colocar pesos que não são seus, em vez de você olhar para Cristo, em vez de você olhar para a cruz de Cristo, em vez de você olhar para o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. E geralmente esses legalistas, ele diz que você está crescendo espiritualmente. Também, além da salvação, você vai crescer espiritualmente, por causa desses meios criados por eles. São ritos. Nenhum rito faz parte do cristianismo. Somente o que Cristo fez, indo à cruz do Calvário, morrer por nós. É interessante que na outra pregação, a gente viu, e vamos ver novamente, só para a gente relembrar, Diegão, fica esperto aí, só para a gente relembrar que Jesus, ele condena qualquer tipo de legalismo, que era a religiosidade dos fariseus daquela época. Eu vou pedir Diego para colocar aqui só hoje, só para a gente lembrar uma palavra de Jesus. Mas no estudo passado eu peguei todos os ais de Jesus, e são ais de condenação, ai de julgamento, para aqueles que são legalistas, hipócritas. Diego, coloca aí Mateus 23:15, só para a gente perceber a questão do legalismo. Olha o que é que ele diz aqui, Mateus 23:15, ele diz assim, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno, 2 vezes mais do que vocês. Jesus, ele não tem misericórdia, ele combate o legalismo pesado, é o que mais combate, é Jesus Cristo. Que era isso que os fariseus faziam, eles colocavam cargas nos outros que não poderiam levar. E essas igrejas atuais fazem isso, colocam cargas que os crentes não podem levar. Você está com sua Bíblia aberta ainda, né? Abram, volte aí um pouquinho, vamos lá para frente, aliás, Gálatas 5:2, Gálatas 5:2, olha o que Paulo diz. Paulo diz assim, Gálatas 5:2, você está com sua Bíblia aberta, deixa ela aberta em Gálatas, tá? Olha o que ele diz. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncisar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. A gente lembra que o judeu queria circuncisar, queria trazer o calendário e a dieta judaica. Isso tudo é legalismo, para dentro daquela igreja daquela época. E Paulo está dizendo, se vocês circuncidar,
não terá valor nenhum a circuncisão. A questão não é circuncidar, porque o povo judeu ainda tem esse costume hoje. O problema sempre é, meus irmãos, é incluir alguma coisa. É graça mais circuncisão. Então, graça mais circuncisão igual a quê? Aceita. Igual a quê? Igual a heresia. Graça mais circuncisão, heresia. Graça mais sábado para a salvação, heresia. Graça mais qualquer outra coisa se torna seita. E as igrejas aí estão cheias de seita. É o legalismo para a salvação. Eles creem que através das suas boas obras ou de alguns elementos que eles vão incluir dentro da igreja, podem trazer a salvação, e não podem. Somente Cristo salva. Por isso que eu falei sobre Jesus. Se você pegar o capítulo todinho de Mateus 23, é Jesus falando do juízo sobre esses fariseus. E há um tipo de misticismo, legalismo misturado com misticismo hoje dentro das igrejas. Acreditar que a salvação é atrelada, né, ao que você faz, ou ao que você é, ou ao que você tem, ou ao que você vai fazer por Cristo. Isso não salva. O salvo, ele é salvo para fazer as boas obras, mas as boas obras não nos salvam. Então a gente tem que ter muito cuidado, que foi nisso que a igreja romana caiu. Então, crentes que querem se submeter a alguém ou ao comando de voz de alguém por causa de sentimentos, por causa de emocionalismo, a igreja brasileira está cheia disso. Emocionalismo, misticismo, você pegar, tocar. O crente é muito disso, muito crédulo, ele quer ver. E nós vivemos por quê? Por fé, não pelo que nós vemos. O crente quer pegar, quer sentir, né? Quer correr, quer gritar. Eu já contei a história aqui aos irmãos, né? Que tinha um irmão aqui dentro da igreja que não está mais. Vou contar porque eu me lembrei agora, não botei aqui, mas eu vou contar. Chegou para a pastor Hélio que disse que estava com vontade de correr dentro da igreja. A pastor Hélio disse: a perimetral, pode correr lá na perimetral. A perimetral todinha para você correr. Pastor Hélio, Por quê? Porque o culto, os frutos do Espírito é você estar controlado, dominado pelo Espírito Santo de Deus. Aí pastor Hélio disse: só tem a perimetral, minha irmã. Se quiser correr, pode correr lá. Vai ficar, depois vai passar essa vontade de correr. Então é isso. E há muito misticismo misturado com legalismo. Há um perigo hoje dentro das nossas casas, que nós chamamos, eu falei disso também na pregação passada, mas é só para relembrar, que é o legalismo na criação de filhos. Nós temos que ter muito cuidado, nós que somos pais. Por quê? Porque o que é que acontece? A gente cria altas expectativas nos filhos e dentro de casa nós temos o exemplo negativo. Quer dizer, eu quero que ele faça uma coisa que eu não sou, que eu não consigo fazer. Eu cobro um exemplo que eu não vivo dentro de casa. Isso é legalismo. Isso é legalismo. Nós temos que ter cuidado com isso aí. Porque Cristo viveu pelo quê? Pelo exemplo. Eu vivo para os meus filhos como? Pelo exemplo. Como é que eu não oro, meu filho não me vê orando, não me vê lendo a palavra, e eu disse: tu tem que ler a palavra, tu tem que orar. Vocês entendem? Então existe isso aí que nós temos que ter cuidado. O legalismo, que eu falei também, dos teologicamente mal informados. Eu trouxe um exemplo do véu, né? O véu daquela época, para aquela ocasião lá. Eu falei que tinha as prostitutas casuais, que era do templo de Diana, que era para as mulheres não se misturarem com elas, porque elas pegavam e raspavam a cabeça. Aí Paulo disse: não. Aí chegavam umas que saíam, se convertiam, e o que era que aconteciam? Paulo botava para usar o véu. Aí Paulo proíbe as mulheres de cortar o cabelo, que servia como véu também. Era para uma época, era para aquela localidade. Se você pegar todas as outras epístolas de Paulo, Paulo não fala mais nisso. Então, o legalismo da má informação teológica. Não é bíblico, falta de ler. Pegar um contexto desse aqui e ler. Se você pegar o contexto, Paulo quebra tudo isso. Se você ler Colossenses, Gálatas, principalmente essas duas cartas,
São as cartas que quebram todo tipo de legalismo, tá? Tipo assim, eu estou ordenando esse tipo de legalismo, é você ordenar fazer uma coisa que Deus não mandou fazer. E mandou localmente. Paulo estava ali ajustando o culto. Somente isso. Para que elas não pudessem, essas mulheres, ser comprometidas. Então Paulo pede para usar o véu, tá? Isso é diferente do sábado, como eu falei. Existem igrejas aí que diz: se você não guardar o sábado, você não é salvo. Então, o que é que Jesus disse? O sábado nasceu para o homem ou o homem para o sábado? Jesus já cumpriu o sábado, tá? Lá em Colossenses e aqui também. Por que é que vocês olham para o dia de festas, dia de sábado, se Cristo já cumpriu tudo? Existe também um tipo de legalismo aí fora, que nós chamamos de legalismo eclesiástico. O que é isso, pastor? Há várias igrejas aí, que elas pensam que só elas vão para o céu. Tipo assim, a igreja batista não é a igreja cristã para elas, não. Só quem vai para o céu é elas. Então é o legalismo do orgulho, né? Que eles pensam que só são eles. Eu até citei o caso dos 44 mil. Falta de Bíblia também. Os 44 mil representam o quê? 12 mais 12. As 12 tribos de Israel do Antigo Testamento e as 12 do Novo. Ele acrescenta o zero lá, que serão julgadas. Não tem nada a ver com salvação. Se a gente pegar só os salvos do Antigo Testamento, já tinha completado isso aí. E do Novo Testamento? Heresia. A gente tem que ter cuidado com isso aí, porque está cheio aí fora. Então essa epístola aqui é justamente isso. Hoje nós vamos dar uma examinada no método literário, tá? Algumas figuras que Paulo traz, e a gente vai falar hoje de algumas figuras de linguagem, que são o quê, pastor? Metáforas. Isso é muito interessante. Paulo é mestre em usar metáforas, tá? Ele traz metáforas para um ambiente que ele vive, porque ele quer impactar justamente a igreja, para que a igreja ela foque nisso aí. Paulo também ele é mestre em retórica, perguntas retóricas. Há esses dois métodos nessa epístola aqui, tá? Que é metáforas, que movimenta o ambiente, é o ambiente que ele se movimenta, Paulo, e também a questão das perguntas retóricas. A gente vai ver aqui as metáforas tiradas do ambiente. Olha o que é que ele diz bem aqui, volte um pouquinho aí. Gálatas 3:1. Gálatas 3:1. Olha o que é que ele diz. Ele tem um olhar de fascinação, essa primeira metáfora aqui. Olha o que é que ele diz. Gálatas 3:1. A gente vai ver hoje isso, tá? Hoje nós vamos ver isso, aspectos, tá? da epístola, como ela foi escrita. Vamos ver as figuras de linguagem. Olha o que é que Paulo diz aqui. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quando ele diz aqui que não foi, quem fascinou vocês? Qual fascinação foi essa? O que fascinou você? Isso aqui ele está trazendo uma metáfora aqui. Os olhos que fascinam. Quem foi que enganou vocês? Quem enfeitiçou vocês? Quem iludiu vocês? Quem enganou vocês? Isso serve para a igreja. Para a igreja não fascinar. Com o quê? Com o que está aí fora. É só o que tem. Os jovens. A fascinação do mundo. As oferendas do mundo, as ofertas do mundo. Para quê? Eles querem tirar os nossos jovens das nossas mãos, as nossas crianças das nossas mãos. E isso serve para a igreja estar atenta, com fascínio. Isso é para o quê? Para a igreja ficar alerta, ligado. Quem enfeitiçou vocês? Quem enfeitiçou vocês? Quem iludiu vocês? Vocês aprenderam de Cristo, sobre Cristo, está em Cristo. Quem iludiu, quem enganou, quem enfeitiçou vocês tão rapidamente? É isso que a igreja tem que estar atenta. Porque a igreja aqui, a nossa igreja, pela glória de Deus, somos uma igreja formada, alicerçada na doutrina. E eles aqui estavam fascinados com os meios, métodos, com a facilidade que
querendo voltar aos rudimentos. Nós não podemos voltar para o nosso passado. O nosso passado nos condena, mas a graça de Cristo nos livra completamente da condenação. E nós estamos hoje aqui, por isso nós temos que ter cuidado, muito cuidado. Outra figura de linguagem, a função da lei, do ai. Capítulo 3, verso 24. Capítulo 3, verso 24. Olha o que é que diz aqui. Capítulo 3, verso 24. Diz assim, 3, 24. Ó. De maneira que a lei se tornou o nosso guardião. Algumas versões têm o aio. Guardião, para que nos conduza a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então a gente viu que a função da lei é o guardião, ela estava ali, ó, no Antigo Testamento. Guardião moral, pecou, está lá, para denunciar. O guardião que denuncia, a lei serve para isso, é o guardião moral. Um guardião moral até hoje. Cristo cumpriu cabalmente a lei cerimonial e a lei moral. Mas o que é que Cristo faz hoje? Ele traz a igreja de novo e diz, ó, tome aqui a lei moral: não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não furtarás, não adulterarás. Então ele nos traz, e está lá. Quando a gente peca, a gente já acende o sinal de alerta. Então é o guardião moral. Mas nós fomos salvos pela fé em Cristo, ó, para que fôssemos justificados pela fé. A lei, ela mostra, está lá mostrando, o guardião, ó, se pecar, se viver por ela, é impossível viver pela lei, porque ninguém consegue viver por ela, porque nós somos pecadores. Só existia um que poderia cumprir cabalmente a lei, e esse foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele cumpriu para nos libertar. Mas ela está lá, do mesmo lugar, de olho, guardião moral. Ela continua sendo guardião moral. A ilustração do parto, capítulo 4, verso 19. Capítulo 4, verso 19, de uma mãe, literalmente parindo. Capítulo 4, verso 19. Capítulo 4, verso 19. O que é que ele disse? É como se ele estivesse gerando esses filhos, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês, filhinhos. Aqui literalmente, Paulo não é uma mãe que pariu, não, aqui é uma figura de linguagem. E o que é que isso traz para a gente? O cuidado, ele trata justamente essa igreja, que é as primícias. A gente tem que lembrar que é a primeira carta escrita para os gentios, meus filhos. Aí ele vai dizer, por quem de novo estou sofrendo dores de parto. Por que ele sofria dores de parto? Porque ele estava ensinando a doutrina, para que os irmãos não caíssem, para que os irmãos continuassem. Eu estou gerando vocês, até que Cristo seja formado, até a volta do Senhor. Fiquem atentos, fiquem firmes, vocês ainda estão sendo gerados, firmes em Cristo. Então é uma mãe aqui que está sentindo aquelas dores, para que eles não venham a cair no que aqueles falsos mestres estavam oferecendo. E a gente tem que ter esse cuidado. Dores de uma mulher em parto, o próprio Paulo gerando os seus filhos na fé. Por isso que Paulo tem cuidado com essa igreja, por isso que nós temos cuidado com a sã doutrina aqui, para que nós não venhamos cair. Porque, meu irmão, vou te dizer, depois que cai, só Deus para levantar de novo. Só Deus para levantar de novo. É difícil. A gente acompanha algumas pessoas aqui, não perde a salvação, mas volta toda esbagaçada, meus irmãos. Não é brincadeira uma queda. Não é brincadeira. E o cuidado de Paulo é justamente esse, que ele está dizendo aqui: meus filhos, eu gerei vocês no evangelho verdadeiro. Aquilo que Cristo foi me dado, o que Cristo me deu, eu estou dando a vocês. Cuidado, o cuidado é grande. Por isso que a gente, culto de doutrina, 25, 30 pessoas. É isso. Quem não está se abastecendo aqui,
Pode ter certeza, vai ficar um crente mufino, fino. Para cair é bem fácil, é bem facinho. Qualquer vento que bate, vai e cai. Por quê? Porque não está sendo gerado em Cristo. É até a volta do Senhor. O discipulado não acaba, a salvação é de graça, mas o discipulado é até a volta de Cristo. Nós temos que nos fortalecer. Por isso que o escritor de Hebreus diz lá à igreja: ó, vocês estão bebendo água, leite, em vez de comer alimentos sólidos. Isso aqui é o que nos dá solidez, porque a gente fala para a igreja absorve e vive. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Você vai aguentar os problemas e saber que Deus está com você nas tribulações. Saber que os problemas vêm, mas eles passam. Aquele crente que ele não está sendo abastecido aqui, aquele que não foi gerado e não continua sendo gerado, a primeira, só precisa vir uma marola, não precisa vir um tsunami não, um vento. Aí ele começa a colocar a culpa em Deus, começa a colocar a culpa na igreja, começa a colocar a culpa nos pastores, começa a colocar a culpa em todo mundo. Por quê? Porque não está sendo abastecido o alicerce, casa alicerçada na rocha. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu estou gerando vocês como os meus filhos. Ora, todo aquele que se... Botou aí, Diego está ligeiro, ó. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Aqui, nem tinha botado aqui, mas eu lembrei, Diego já colocou aqui, está ligeiro, está rápido. E está bom de Bíblia, que eu não lembrava o texto não. Só lembrava que era em Hebreus. Então o que é que acontece? É isso, meninos na fé. Terceiro ponto, terceira ilustração. Nós estamos falando das ilustrações que Paulo traz, que serve de experiência para a igreja, tá? Terceira ilustração, a gente falou da ilustração. Agora a terceira ilustração é a escravidão. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. O jugo de escravidão, era assim que vivíamos. Isso é muito interessante. Para hoje, claro que sim. Olha o que é que ele diz, ó. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam, ó. Liberdade. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Era assim que vivíamos antes, na escravidão dos nossos pecados e delitos. Paulo está falando aqui na escravidão justamente do legalismo, que eles queriam se submeter. Não de forma nenhuma. Deus nos libertou já. Serve para a igreja hoje? Claro. Antigamente era do mesmo jeito. Nós vivíamos na escravidão do legalismo, da perdição, da condenação, mortos, literalmente. Quando Paulo pega lá em Efésios 2, ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Era assim que nós andávamos. Três modos de viver era o que atacava os crentes: o mundo, a carne e o diabo. Paulo dá Efésios 2, do 1 ao 4, diz isso. Era assim que nós vivíamos, nós éramos cativos, estávamos presos na escuridão, na escravidão, em trevas, igualzinho aqui. Essa igreja que queria voltar. Oxente, vocês já saíram do judaísmo, vocês querem voltar e circuncidar novamente? Vocês querem ter restrição alimentar, se Jesus purificou todos os alimentos? Vocês querem voltar novamente? Vocês querem voltar para os calendários, as festas, se Jesus é o próprio Cordeiro Pascual? Como é que vocês querem voltar? É isso. Como é que vocês querem voltar? Se eu lhe dei vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Verso 2, Diego. Verso 2, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha como nós éramos aqui. Verso 3, Diego. Verso 3,
Para encerrar, ó, entre eles também nós, ó, todos éramos assim, entre ele também nós, todos, andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, os nossos desejos, as nossas paixões, as nossas concupiscências. Aí ele vai dizer, da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aí éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Todo mundo, era assim a situação, jugo de escravidão, o jugo do legalismo, o jugo da perdição. É isso que ele diz aqui, mas o que é que ele vai dizer, ó, no verso 5, Gálatas 5:1, para a liberdade em Cristo foi que Cristo nos libertou, ele nos libertou dessa escravidão, agora nós somos livres. E como é que um crente é livre em Cristo? Obedecendo e vivendo conforme a sua vontade. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que estás no céu. Agora ele nos traz para obedecer. É fácil viver. É fácil viver. É só se alimentar para sairmos do jugo da escravidão. Aí ele diz, no verso 5, capítulo 5, verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, ó, permaneçam firmes. Por isso permaneçam firmes. É o jugo da escravidão. O que é permaneçam firmes? Perseverança dos santos. O meu local aqui é, eu estou e continuo perseverando, avançando. Ele vai falar aqui de uma corrida, justamente que é a perseverança dos santos. Nós saímos, mas não chegamos ainda. Saímos e temos que chegar ainda. Temos que completar a carreira. Temos que completar a maratona. Permaneçam firmes. Aí ele vai, e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Era assim que nós vivíamos, nós éramos escravos do pecado, filhos da ira. Agora uma maratona, que é justamente uma corrida, que é a perseverança dos santos. 5:7, capítulo 5, verso 7. Olha o que é que ele diz. Vocês vinham correndo bem, ó, uma corrida, uma maratona. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Muitos saem, meus irmãos, mas não chegam. Muitos. 11, 12 anos de igreja. Imagina irmão Batista, que já está aqui mais de 30. Quanto ele já não viu passar e não permaneceu? Muitos saíram. Vocês vinham correndo bem a maratona, a perseverança dos santos. Tem que chegar. Quem foi que impediu vocês de continuar a obedecer? Ele sabia que eram os falsos profetas que estavam dentro da igreja, importunando a igreja. Por isso que a igreja tem que ter doutrina, avivamento, palavra. Se isso não trazer avivamento à igreja, para que a igreja seja uma igreja confessante, para que seja uma igreja que ame o seu irmão como Cristo amou a igreja, não tem como seguir. Vocês vinham correndo bem, ó, estavam, mas pararam. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer? Caíram. Vinham, obedeciam, caíram. Obedecer à verdade. Quem é a verdade? Cristo. Obedecer o que Paulo tinha pregado aqui, que era a verdade que liberta, que é Cristo Jesus. Paulo chega a dizer, se vier alguém que pregue outro evangelho que seja anátema, nessa carta aqui, a gente repetiu isso várias vezes, que seja amaldiçoado. Eu mesmo, Paulo vai dizer assim, eu mesmo, se por acaso eu morresse e voltasse, ou até mesmo um anjo que descer do céu, maldito seja, amaldiçoado seja, não muda nada, não inclui nada, não tira nada, simplesmente continue a viverem do jeito que eu entreguei a vocês. O evangelho puro e simples. O fermento, justamente essa ilustração do fermento é o que Jesus falou. Verso 9, 5:9, Diego, 5:9, o fermento. O que é que ele diz? 5:9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento, a hipocrisia, a má doutrina estraga toda uma igreja. É isso que Paulo está dizendo aqui. A falsa doutrina.
toda a igreja. Cuidado com a falsa doutrina, cuidado com a hipocrisia deles, que querem trazer doutrinas para vocês, doutrinas que Jesus não deixou, ou mandamentos que Deus não deixou na sua escritura sagrada. É isso que eles fazem aí fora, inventam, inclui ou dilui a palavra de Deus. Isso é terrível para a igreja. Ele fala também do escândalo da cruz, versículo 11, Diego, o escândalo da cruz. O escândalo da cruz, é o que ele diz: mas irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso estaria desfeito o escândalo da cruz. É loucura a cruz, escândalo. Paulo vai dizer isso lá na primeira carta. Escândalo, é loucura para aqueles que estão se perdendo. Olha o que ele vai dizer: poder de Deus para todo aquele que nele crê. Esse é o efeito da cruz. Mas para ir para o mundo é loucura. É loucura. É loucura porque eles não conseguem crer. Não conseguem crer. Por isso que é uma ação do Espírito Santo. O papel da igreja é só pregar, continuar pregando. Pode ter certeza que nesses 4 cantos de Araripina, pregando o escândalo da cruz, a loucura da cruz, como Cristo foi crucificado, pode ter, os que tiveram de Deus aí, eles serão alcançados. O meio é Cristo, o método é a pregação da palavra. Não mudou, é a mesma forma como foi ensinado aos apóstolos, como foi ensinado à igreja primitiva e como é ensinado nessa igreja hoje. Não mudou nada. A gente prega Cristo crucificado, mas ressurreto dos mortos, cruz vazia, aí, como símbolo do cristianismo. É o escândalo da cruz. E o que a gente percebe é que dentro dessa igreja havia, meus amados irmãos, alguns irmãos que estavam... Ele pega o apóstolo Paulo e traz uma ilustração de animais que estavam se mordendo, para dizer: ó, vocês, cuidado, vocês estão brigando sem necessidade. Capítulo 15, 5, versículo 15. 5,15, olha o que ele diz aí, meus irmãos. Gálatas 5,15. A gente tem que ter cuidado. Olha o que ele diz: ó, mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Terrível, discussão dentro da igreja. Acaba a igreja, uma igreja dividida. Até o reino das trevas, Jesus vai dizer que um reino dividido deixa de existir, quanto mais uma igreja. E ele trata esses irmãos, isso aí é para chamar a atenção da igreja, como animais. Mas se vocês ficam se mordendo e devorando uns aos outros, aí ele vai dizer: ó, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Um reino dividido deixa de existir. Jesus vai dizer: subsiste, deixa de existir. Nós temos que ter cuidado, muito cuidado. Ele está tratando aqui como animais. Vocês são animais, estão se devorando, se mordendo. Quem vive assim são os cachorros daquela época, que eram cachorros selvagens que tinha em toda Jerusalém, e também nesses ambientes já tinham. Vocês estão igual a animais, é isso que ele diz aqui. E ele vai falar agora da frutificação, que eu acho que é um dos textos mais conhecidos, né? Que a gente vê lá em os frutos do Espírito. O crente, ele tem que frutificar. Gálatas 5, do 22 ao 23. 5, 22 ao 23. Olha o que ele diz aqui. Isso aqui também é uma figura, mas a gente tem que viver com esse fruto do Espírito aqui. O fruto do Espírito é a frutificação do crente, para que ele possa viver bem. Se nós tivermos isso aqui, vamos viver bem. Olha o que ele diz, ó, ele vai pegar, é interessante que ele fala o fruto. O fruto, então, é no singular. Por que no singular, pastor? Porque o amor puxa todos os outros. Paulo prova isso aí, lá em 1 Coríntios 15. Aí ele vai dizer: entre a fé, a esperança e o amor, restará o amor. Olha o que ele diz, ó. Lei. Não a lei, o amor, uns pelos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Todos esses frutos aqui.
Principalmente esse bem aqui, ó, domínio próprio. Pense no fruto que nós temos que ter. Tem hora em casa, uma luta, ou com a esposa, ou com o marido, ou com filhos, a gente tem que ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Controlado aqui, literalmente, controlado, dominado. Ele habita em nós, esse Espírito Santo de Deus. Só que nós temos que frutificar. Essa é a metáfora para que nós possamos dar frutos, ter esses frutos do Espírito aqui. Nós temos que ter esses frutos aqui para vivermos bem, E há também a velha máxima que ele também pega e traz como a questão do processo de semear. O que nós plantarmos, nós vamos colher. Bota aqui, Diego, capítulo 6, está com a Bíblia aberta, 6, 7. Capítulo 6, verso 7. Isso é muito interessante. Essas figuras que Paulo traz aqui para a igreja. Olha o que ele diz, ó. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. É a lei da semeadura. Não adianta, né? Nosso amado pastor aqui dizia sempre aqui, essa frase dele eu nunca esqueço. Não adianta, vai plantar manga e vai querer plantar espinho e colher manga. Não adianta. É a lei da semeadura. O que é que eu estou plantando aqui na terra enquanto eu viver? Ele traz essa expressão para a igreja, já para a igreja perceber o que é que nós estamos plantando como igreja. O que é que eu estou plantando como crente, para que eu possa viver bem aqui, ter dias de qualidade. Por quê? Porque as minhas escolhas hoje, elas vão futuramente ser a minha semeadura, o que eu vou colher. Eu estou plantando o quê? Para mim colher coisas boas no futuro. Porque não adianta, eu já disse, não perde a salvação. Não perde, se for batizado com o Espírito Santo, se for verdadeiramente uma conversão genuína, não perde. Mas muitos não vivem bem aqui na terra, não estão plantando o que Deus deixou para que nós possamos plantar amor, paz, viver bem, ajudar o nosso próximo, ajudar o nosso irmão, criar os filhos bens no caminho do Senhor. Claro que depois eles vão ter a responsabilidade, a escolha é deles. Nosso papel é só ensinar o caminho que eles devem andar. A escolha futura de tudo que eles fizerem é deles. Mas o que é que acontece? O que é que nós estamos plantando? Colhemos o que? Plantamos. O que é que eu estou semeando? O que eu vou semear, eu vou colher na frente. É isso. Isso é para trazer a atenção dessa igreja e para trazer dessa igreja de Gálatas e para trazer a atenção dessa igreja hoje. Tudo serve aqui para a gente. Foram várias imagens que ele pegou aqui. Paulo pegou e está trazendo para a igreja. Ele traz mais um aqui, da família da fé. E nós começamos a ajudar a igreja pelos da família da fé. Olha o que ele diz aqui. É mais uma metáfora que ele pega. O verso 10, Diego, verso 10. Verso 10, ó. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente, ó, a figura da família, aos da família da fé. Pastor, quem eu começo a ajudar? É na África? Não, é aqui, dentro da igreja. Tem crentes passando necessidade. É aqui que eu começo, aqui, ó, os da família da fé. É pela família, por isso que ele pega essa imagem. A gente quer, não, eu vou pregar lá na África, eu vou mandar uma cesta básica lá para a África. Pode mandar, mas começa por aqui. O rito é esse. Começa por aqui, depois eu vou para lá. Começa por aqui, depois eu vou para lá. É claro aqui, ó. Enquanto tivermos oportunidade. Quando é que nós temos oportunidade? Enquanto estivermos vida. Está vivo, respirando? Pronto, é oportunidade. Hoje, agora, amanhã, se você estiver vivo, e depois também. Enquanto tiver vida, é isso que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Façamos o bem.
Aí ele começa a todos, mas ele entra aqui para dizer por onde começa. Principalmente aos da família da fé. Começa pelos da família da fé, abrange todos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E é assim que nós temos que viver aqui. Por isso que essa carta ela é essencial, porque ela traz essas metáforas e serve para a igreja hoje. Eu começo ajudando os da família da fé, os da casa da fé, aqui, da igreja. E ele fala também aqui a última metáfora, que ele fala de que ele foi molestado. E essa palavra aqui é como se ele fosse marcado com ferro quente. Versículo 17, capítulo 6, verso 17. O que é que ele diz aqui? Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Aqui, no original aqui, é como se um escravo, no período aqui romano, eles eram marcados com ferro quente. E aqui Paulo diz só, eu sou marcado aqui, as marcas do meu sofrimento. Meu corpo, eu tenho as marcas de Cristo. É como se alguém tivesse pegado um ferro quente e aqui tivesse me marcado todinho, eu fui molestado. Aí Paulo diz, quanto ao mais que ninguém me moleste. Apanhou, foi molestado, surrado, e aconteceu várias coisas. Então o que é que acontece? É isso aqui que ele está dizendo, quanto ao mais que ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. As marcas de Jesus, é o valor dessas metáforas. Para que tudo isso? Para inculcar na mente da igreja. Todas elas. Nós temos que inculcar essas lições aqui, da carta que ela traz para a gente. Todas elas aqui que a gente viu várias. E isso é muito interessante para o crescimento espiritual. A gente ter cuidado com o olhar. Quais as fascinações estão sendo oferecidas hoje para a igreja? A função da lei, do aio, que está ali como guardião. Se a gente cair em alguma, ela está lá para julgar o crente, a gente tem que ter cuidado. O parto, né? A mulher que gerou um filho espiritual, a gente tem que continuar unido como filho de Deus, no meio da igreja de Cristo. O jugo de escravidão que nós vivíamos antigamente, éramos escravos, filhos da ira, filhos da escravidão, andávamos em trevas, mortos. Ele fala da maratona, que a vida do crente é uma corrida. Nós começamos ainda estamos no meio dela, nós temos que terminar. Nós temos que ter cuidado para que ninguém nos impeça de continuar essa corrida. Nós temos que continuar, é uma maratona. O fermento da hipocrisia, da falsa moralidade, do falso legalismo, do legalismo que pode entrar dentro da igreja, nós temos que ter cuidado. Cuidado, muito cuidado. Cuidado, Cristo é suficiente. Temos que continuar olhando para a cruz, o escândalo da cruz, é loucura para eles ainda, mas nós temos que pregar, porque Deus tem muitos ali fora para ser alcançados. E quem é o agente? A igreja. A igreja, nós somos, a igreja de Cristo é quem prega a palavra de Deus e deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Nós não temos o poder de convencer ninguém, mas o Espírito Santo de Deus, ele age no coração do mais duro que você possa pensar. Eis o exemplo aqui, na sua frente. Eis o exemplo aqui. Se quebrou o meu, quebro de qualquer um. Quebra não, irmã? Se quebrou o nosso, quebro de qualquer um. A violência que não pode ter, brigas dentro da igreja. Deus não gosta de divisão. Ele diz que até o reino das trevas deixa de existir, quanto mais a igreja de Cristo. Nós temos cuidado para não viver devorando uns aos outros. Aqui nós temos que frutificar com os frutos do Espírito: amor, paz, longanimidade, paciência. Eita, que Deus tem que dar muita paciência para os crentes, né? Mas Deus dá domínio próprio, né? Para que nós possamos estar controlados, que às vezes a gente quer fugir, né? E quer soltar alguma lá, aí eles vão dizer: tu não é crente? Cadê o crente que não se converteu?
Teve uma vez lá no Moraes que eu disse: minha irmã, a crente é você. Quem tem que dar o testemunho é você, não é sua vizinha não. Então o testemunho é nosso. O crente somos nós. Então isso, os frutos do Espírito. O processo, o cuidado com a lei da semeadura. O que nós estamos plantando hoje, nós vamos colher amanhã. É isso, muito cuidado. Colheremos o que plantamos. Cuidar da família da fé, começa por aqui, mas abrange a todos, fazer o bem a todos, mas começa pelos da família da fé, E Paulo fala da marca, os sofrimentos de Cristo que ele trazia no seu corpo, sofrimento de Cristo. O segundo aspecto, não vai dar tempo hoje, eu vou dar só uma pincelada aqui para a gente, na próxima, talvez a gente termine, ou nessa ou na outra, mais duas para a gente começar versículo por versículo. Mas o segundo aspecto dessa carta aqui são as perguntas retóricas. Deixa eu mostrar só uma para os irmãos aqui, que Paulo faz. Vamos voltar aí, capítulo 3, a gente termina aqui, e a gente dá continuidade. As perguntas retóricas, elas são essenciais, que bota a gente para pensar. As perguntas retóricas, Paulo é mestre nisso. Só aqui, no capítulo 1, verso 10, ele faz duas perguntas. Capítulo 1, verso 10, eu vou terminar aqui, só para a gente ver que Paulo é mestre. Ele faz duas perguntas retóricas. O propósito sempre é botar a igreja para pensar. A igreja já sabia a resposta. Duas perguntas. A primeira: por acaso, verso 10, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Qual a resposta aí? O favor de quem que ele procurava? De Deus. Então a gente já sabe a resposta. A resposta a gente já sabe. Só que ele bota o quê? A igreja para pensar. De quem é que eu estou procurando o favor? De homens ou de Deus? Aí ele continua, a mesma coisa. Aí ele diz, ele faz a pergunta. A resposta é, claro que ele procurava agradar a Deus, procurar o favor de Deus e não de pessoas. Porque pessoas são falhas, meus irmãos. Sabe o que é que Davi diz? Prefiro estar na mão de Deus do que estar na mão de homens. Eu também. Porque, meu Deus, o nosso Deus é justo. Se a gente estiver na mão de homens, meus irmãos. Por isso que Paulo está dizendo aqui, por acaso procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Resposta de Deus. Aí ele começa, segunda pergunta: ou procuro agradar as pessoas? Claro que não, agradar a Deus. Aí a resposta dele no final, aí ele traz, para bater o martelo: se ainda estivesse procurando agradar pessoas, no passado ele vivia assim, agradar homens. Era a vida de fariseu de Paulo. Perseguia a igreja, torturava a igreja, prendia a igreja, e sabe o que mais Paulo fazia? Matava a igreja de Cristo, porque ele agradava a homens. Agora ele termina dizendo: se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Se nós formos agradarmos pessoas, não tem como servir aqui dentro da igreja. É impossível. Primeiro nós somos julgados logo. Endoidou. Pensa que a gente endoidou. É crente. Está na igreja, meu Deus. E eles no mundo, e nós dentro da igreja. Bênção. Não vamos servir. Por isso que Paulo diz, ele bota para a igreja pensar. As perguntas retóricas são para isso. Com respostas já, mas para a igreja pensar. Quem vocês estão agradando? É isso que Paulo está perguntando aqui. Ele vai dizer, porque no final, se eu ainda, olha o que ele diz no finalzinho, se ainda estivesse procurando agradar, porque ele viveu todo o passado dele, era isso, agradar homens, fazer a vontade de homens, fazer a vontade do sinédrio judaico. Meus irmãos, não tem como. Isso não significa dizer que no trabalho você tem que ser o melhor funcionário. Quer fazer? Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Eu sou o melhor funcionário. Porque tem crente que tem um péssimo testemunho, que tem empresários que não quer contratar, porque não está fazendo para a glória de Deus. É por isso. Aí ele diz aqui,
agradar pessoas, então não seria servo de Cristo. Duas perguntas retóricas num versículo só, para dizer o propósito. E nós temos várias perguntas retóricas aqui, que a gente vai ver na próximo estudo, a riqueza do que é isso, porque traz uma resposta e coloca a igreja para pensar. O propósito é esse, é botar a igreja para pensar. Se nós, como igreja do Senhor, estivermos agradando pessoas, nunca seremos servos de Cristo. Nunca. Lembra o que Jesus disse? Ou você vai servir a um Senhor, ou servirá ao outro. Não dá para servir a dois senhores. Paulo já pega isso de Cristo. Já é casado com os evangélicos, com o que Cristo disse. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou iremos amar um e odiar o outro, ou odiar um e amar o outro. Não tem como servir. 5 minutos, tempo para uma pergunta ou uma participação. Em nome de Jesus, só estamos aqui aquecendo as turbinas. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Se eu não souber, Maria Eduarda está aqui, ela responde por mim. Hoje eu não passei para a irmã aí, não. Você veio, Duda? Você responde. Se não há, vamos orar, né? Todos entenderam em nome de Jesus. Alguma pergunta? Não? Vamos orar, né? Para que nós possamos ter um restante de semana abençoado e abençoador. Em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, nós te louvamos, Deus, nessa noite. Te bendizemos, te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque o Senhor fechou todas as brechas, ó Deus, através das Escrituras Sagradas, para que a tua igreja não caia no legalismo. Ó Deus, não deixe entrar, ó Deus, o que vem do mundo, que vem destruindo igrejas aí, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é nossa regra de prática e fé. É ela que conduz a nossa vida. Nós somos alicerçados através dela, através de Cristo, que é nossa rocha, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, o nosso bondoso Deus, que é o nosso castelo forte, socorro bem presente nas tribulações. E te rendemos graças, ó Deus, pela nossa família espiritual. Que o Senhor possa, ó Deus, nessa noite, providenciar, ó Deus, bênçãos espirituais para aqueles que estão precisando, ó Deus, passando por algum tipo de problema. Que o Senhor possa resolver, ó Deus. Há tantos problemas, ó Deus, que às vezes, ó Deus, nós plantamos, mas que nós possamos, ó Deus, plantar e colhermos, ó Deus, para a glória do teu nome, ó Deus. Que nós possamos viver conforme a tua vontade e o teu querer. Continua, Pai Santo, direcionando a tua igreja, cuidando, ó Deus, da nossa família, dos nossos filhos, maridos, esposa. Ó Deus, que o Senhor traga conforto àqueles que perderam seus parentes, que o Senhor cure e sare aqueles que estão enfermos. Te louvamos, Deus, nessa noite, te bendizemos, que nós possamos, ó Deus, ter um restante de semana na tua presença, uma semana abençoada e abençoadora. Nos leve em paz para os nossos lares, ó Deus. No nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos abençoe.